Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando nossa declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, ano do calendário 2024. Eu sou o Éder, contador aqui do canal Portal do Ensino Profissional. Vamos falar hoje sobre uma declaração, preenchimento, uma declaração de um contribuinte que é casado, que tem bens consorciados, financiados. Então a gente vai fazer os lançamentos fictícios, né, para a gente entender como que é feito, que recebeu rendimentos acumulados também. Antes de iniciarmos, eu peço aí você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo, para que mais pessoas aí tenham acesso ao conteúdo. Bem, estamos aí no programa, nós podemos iniciar a declaração a partir de uma declaração nova, uma declaração que já esteja em preenchimento, no qual eu iniciei o preenchimento nesse programa, posso continuar o preenchimento. Então a gente vai começar uma declaração nova. Então aqui eu posso iniciar importando a declaração do ano anterior, caso eu tenha salvo essa declaração nesse computador. Eu posso importar a declaração e continuar o preenchimento a partir dos dados daquela declaração. Eu posso iniciar uma declaração em branco ou posso iniciar uma declaração pré-preenchida. Está disponível na conta gov.br nos níveis ouro ou prata. Diferença entre elas. Iniciar a declaração pré-preenchida, você vai pegar as informações que a Receita Federal já tem de você, do ano calendário de 2024, vai jogar para a sua declaração, vai fazer a conferência das informações, colocar as informações que não estão ali, e corrigir aquelas eventualmente que estão erradas e vai fazer o envio. Importar a declaração, você vai pegar a declaração do ano anterior, vai fazer o preenchimento das informações deste ano e comparar as informações, ver se estão tudo ok e enviar. A declaração em branco é do zero, né? Você começa do zero, preenchimento de todos os dados. A gente vai começar a declaração em branco aqui, porque é a título de conhecimento de exemplo apenas, né? Então, clicando em iniciar em branco, você vai preencher o CPF e o nome do contribuinte. Para a gente iniciar a nossa declaração, eu vou utilizar esse comprovante de rendimentos aqui, que só para fins de exemplo. Nós temos aí o CPF do contribuinte, o nome do contribuinte casado, temos algumas informações de rendimentos tributáveis, isentos, 13º, plano de saúde que ele pagou, rendimentos recebidos acumuladamente. Também temos as outras informações aqui de consórcio que ele iniciou, apartamento financiado, compra de veículos. A gente vai fazer os lançamentos desses dados aqui. Então vamos começar com a identificação do contribuinte. Então esse contribuinte é o contribuinte casado, colocamos os dados aqui, veja que o CPF ele tem que estar com os números validados, né? Não quer dizer que ele tem que ser o CPF real, no caso você vai colocar o CPF correto, né? Mas aqui ele passa, né, se você colocar um CPF para teste. Ok. Então ele já traz informação que você pode optar pelas deduções legais ou desconto simplificado. A gente vai ver isso no decorrer dos lançamentos, qual que vai mais valer a pena, né? Então, primeiro ficha de identificação do contribuinte. Sempre começa por essa ficha. Nós estamos fazendo a declaração original, que é a primeira do ano. Se eu estivesse fazendo a declaração retificadora, eu teria que escolher aqui e colocar o recibo da declaração entregue esse ano. Caso eu tenha já entregue a declaração original, precise corrigir alguma coisa, então eu faço a declaração retificadora e coloco o recibo da declaração original. Aqui a gente vai colocar a declaração de ajuste anual original. Se eu entreguei a declaração do ano anterior, tem que colocar o recibo aqui também. Se eu não fizer a entrega, eu deixo em branco. Então temos as informações, ele já puxa o nome aqui do contribuinte, né? Aí você vai preencher data de nascimento, se um declarante é pessoa com doença grave, deficiência. Então se for, aí você marca aqui que ele vai ter prioridade no recebimento da restituição, se for o caso. Houve alteração de dados cadastrais, o que é isso? Você vai preencher as informações de endereço dele aqui. Se houver alguma alteração, você tem que marcar que sim, porque quando você enviar a declaração, a Receita vai comparar os dados daqui com o que ela já tem lá na base de dados. Se tiver alguma alteração aqui e você colocou que não houve, então haverá problemas no envio. Então você tem que deixar como sim daí. Qualquer alteração que teve no seu endereço, ou você não lembra que teve alterações em relação à última declaração, então você marca como sim para não ter problema no envio. Caso você tenha certeza que não houve alteração, deixa como não. Possui cônjuge ou companheiro. Então aqui, como ele é casado, a gente vai colocar que sim. Aí você vai colocar o CPF do cônjuge ou companheiro. Eu vou colocar aqui um CPF somente para teste, para a gente continuar preenchendo lá as outras fichas com esse CPF do cônjuge. Tá? Era residente no exterior, passou a ser residente no Brasil em 2024. Aqui eu vou marcar que não, né? Mas se ele tenha sido residente fora e voltou em 2024, você tem que marcar aqui. Aí você vai colocar os dados de endereço dele e a ocupação principal, né? Da ocupação, que natureza da ocupação, você vai escolher aquela no qual ele trabalhou mais tempo durante o ano 2024. Ele teve mais tempo. Vamos dizer que ele passou por uns 3 empregos em 2024. Qual que ele ficou mais tempo na empresa? Então, você vai escolher essa ocupação aqui.
Então vamos pegar aqui que ele era empregado em empresa do setor privado, ok? Aí a natureza da ocupação principal, né? A gente vai escolher a função que ele desempenhava como empregado em empresa do setor privado. Vamos colocar aqui trabalhadores dos serviços administrativos, vamos colocar como escriturário, bancário. Tá? Essa foi a função que ele mais desempenhou. Caso tenha sido o mesmo tempo de desempenho, você vai pegar aquela que deu mais rendimento para ele. Lembrando, se tiver mais de um informe de rendimento, você tem que pegar todos os informes das empresas e lançar, não é somente um. Então, fizemos aí preenchimento, né, da ficha, a gente vai para a ficha de dependentes. Na dependentes, nós temos aquele cônjuge, que a gente colocou lá. Então, você pode incluir o cônjuge como dependente. Você vai clicar aqui em novo, vai escolher o companheiro ou o cônjuge, vai colocar o CPF dele, a data de nascimento, vou colocar qualquer uma aqui. Vai colocar o cônjuge aqui, o nome do cônjuge, né? O e-mail do cônjuge, se ele mora com o titular da declaração, você tem que marcar. Veja que a dedução desse dependente é 2.275,08. Esse valor vai deduzir da sua base de cálculo quando você lançar os rendimentos. Já vai ver isso. Então, lancei o cônjuge aí como dependente. Se esse cônjuge ele tiver rendimentos, tem que lançar os rendimentos dele. Ok? Tem que lançar também os bens que esse cônjuge tem, as dívidas que ele tem. Tudo que ele tiver em 2024 tem que lançar aqui. Vamos continuar então. Alimentantes ele não vai ter, rendimentos de pessoa jurídica. Aqui a gente vai lançar. Então aqui a gente vai pegar, né, nosso informe de rendimentos. Então aqui nós temos rendimentos tributáveis, deduções, imposto e renda na fonte. Total dos rendimentos, inclusive as férias. As férias é somado aos rendimentos, 77.280. Então eu vou colocar em novo. Lembrando que eu posso importar o arquivo da fonte pagadora, colocar em novo. Então a gente colocaria aqui o CNPJ da fonte pagadora, o nome da empresa aqui, e os rendimentos. Então aqui nós teríamos 77.280. Contribuição previdenciária oficial, veja que eu lanço aqui, 3.650. Imposto de renda retido na fonte, 1.320. 13º, a gente vem aqui para a parte 13º, rendimento sujeito a tributação exclusiva, R$ 3.100. E o imposto sobre 13º é 245. Então a gente fez o lançamento das informações do informe de rendimentos, que são os rendimentos tributáveis. Damos OK, então a gente incluiu a primeira fonte aqui, que foi essa empresa, esse rendimento. Se ele tiver mais de uma fonte, como eu disse, você vai incluir novo e vai colocar outra fonte de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ok? Então nós temos aí o lançamento. A gente já pode ver aqui, imposto a pagar, deduções legais, 7.561, desconto simplificado, 4.940. Qual que está compensando mais? Por enquanto, desconto simplificado, né? Eu estou pagando menos imposto. Ok? Vamos verificar quais outras informações nós temos aqui no rendimentos, no informe de rendimentos. Né? Rendimentos isentos não tributáveis, diárias, ajuda e custo. Então eu vou vir na ficha, rendimentos isentos não tributáveis, clicar em novo. Diárias, ajuda e custo não vai ter um código específico aqui. Então você tem que vir aqui na parte outros. Então você vai colocar aqui o titular, que recebeu aqui no rendimento, ele já puxa o nome, CPF, CNPJ da fonte pagadora, o nome, a descrição, diárias e ajuda de custo, como está lá marcado, aí você vai colocar em R$ 980. Então, como esse é um rendimento isento, ele não altera em nada a nossa situação aqui no imposto a pagar ou a restituir, se fosse o caso. Né? Então, dá OK. Lembre de completar todas as informações, né? Aqui com o CPF da fonte pagadora, CNPJ, o nome, coloca tudo certinho. Ok? Vamos verificar o que mais temos aqui no informe de rendimentos. Nós temos plano de saúde. O que é isso? É a despesa com plano de saúde. Então, a gente vai lançar na ficha pagamentos efetuados. Vamos lá, clica em novo. Lembrando que o plano de saúde você pode importar o arquivo do plano de saúde, se eles enviarem você digitalmente. Vamos clicar em novo. Nós vamos aqui, então, a parte de despesas médicas. Né? Então, nós temos aqui o plano de saúde no Brasil, que é o código 26. Despesa é com o titular. Se fosse com o dependente, eu teria que escolher o dependente lá, que era o cônjuge. Aqui é com o titular. CNPJ da operadora do plano de saúde, o nome, a descrição do plano de saúde, você vai colocar todas as informações, e aqui o valor pago. Então, aqui no caso, foi R$ 3.600 de plano de saúde. Então, veja aqui a situação do imposto a pagar. Por deduções legais, ele diminuiu, né? Porque essa é uma despesa que abate na sua base de cálculo, 3.600. Então, nós temos o imposto aqui a pagar, no caso, deduções legais diminuiu, né? Por desconto simplificado, não teve alteração, porque ele não considera as despesas que você lança, somente o limite de 15%. Então, por isso que não alterou. Deduções legais ele diminuiu. Então, OK.
incluímos a despesa com plano de saúde. Agora a gente vai aqui, nós temos rendimentos recebidos acumuladamente. Como que a gente vai lançar? Vamos aqui para a ficha rendimentos recebidos acumuladamente. Vamos clicar em novo, porque é do titular, né? Se fosse dependente, você teria que colocar também. Novo. Então aqui a gente vai primeiro colocar as informações, né? Coloca o nome da fonte pagadora, né? Pega lá certinho o nome da empresa. Rendimentos tributáveis. Então nós temos quanto aqui? 4.650. Parcela isenta 65 anos. Não é o caso, né? Se tivesse parcela isenta, a pessoa fosse maior que 65 anos, ele colocaria aqui. Tem até aqui a informação como que você coloca. Então, rendimentos tributáveis, 4.650. Contribuição previdenciária oficial. Aqui não foi descontado nada, não tem nada aqui informando. Então, deixa aqui nós temos que escolher exclusiva na fonte ou ajuste anual. Vamos colocar primeiro exclusiva na fonte. Exclusiva na fonte, você veja que o meu imposto aqui aumentou, 7.850. Mas vamos colocar as outras informações. Imposto retido na fonte, não temos. Mês de recebimento, quando que foi? Julho de 2024. Vamos colocar aqui julho. Quantos meses se refere esse valor aqui? Então, aqui nós temos, referente a 7 meses. Então, vou colocar aqui 7 meses. Imposto devido, não tenho nada. Por que antes eu tinha 1.000 e pouco? Eu vou colocar zero aqui de novo. Tinha 1.278 do imposto devido. Aí eu coloquei a quantidade de meses aqui, que é 7, zerou. E daí voltou a situação anterior aqui do imposto a pagar. Porque como eu escolhi exclusiva na fonte, então ele vai calcular o imposto mensalmente, conforme a tabela do imposto de renda. Como eu tinha 7 meses, então esse rendimento aqui se refere a 7 meses. Então ele vai dividir 4.650 por 7. Então esse limite, essa divisão, vai resultar em um valor que é abaixo do limite para pagamento de imposto. Então ele está isento mensalmente daquele imposto, como ele foi exclusivo na fonte. Então essa situação exclusiva na fonte. Se eu trocar para ajuste anual, veja a situação. Meu imposto aqui aumentou, 7.850. Eu não consigo mais colocar as parcelas. Quantas parcelas se refere àquele valor? Então, esse valor de 4.650, ele foi para a base de cálculo do meu imposto e por isso que aumentou o valor aqui. Então, você precisa fazer esse jogo aqui de cintura no momento de preencher. Se você tem todas as informações aqui, como eu tenho, 7 meses, você vai colocar exclusivo na fonte e vai ver qual compensa mais. No caso aqui, o compensa mais exclusivo na fonte, porque ele dividiu por 7 meses. Lá no ajuste anual não tem essa divisão. Ele joga os valores para a sua base de cálculo. E aí soma com tudo e aí dá o seu imposto a pagar. Então, por isso compensou mais aqui nesse caso, exclusivo na fonte. Então, aqui referente ao meu informe de rendimentos, nós fizemos os lançamentos de todas as informações. Então, agora a gente vai para a parte do que o contribuinte passou para fazer a declaração. Vamos iniciar com o consórcio. Então, ele tem um consórcio iniciado em 2024. Então, a gente vai lá na ficha Bens e Direitos, clica em Novo. Então, aqui a gente vai em Bens, Móveis, Outros Bens e Direitos. Então, a gente vai aqui em Consórcio Não Contemplado. É o titular. Aqui você vai colocar o CNPJ da operadora do plano de consórcio. Todas essas informações tem que ter os documentos em mãos, tá? Vai discriminar. Então, aqui o consórcio iniciado em 2024, pago 7 parcelas. Aí a operadora vai estar, pode colocar o nome da operadora, né? Da operadora tal, coloca as informações da operadora. Total de parcelas, 120 parcelas. Então ele pagou 7. Então ele pagou 7 parcelas de 350. Então o consórcio iniciou em 2024. Então aqui a situação em 31/12/2023 eu deixo zerado. E aqui eu vou colocar o valor que eu paguei. Então a gente pode pegar a calculadora aqui, ó. Então são 7 parcelas, né? 350 vezes 7. Então nós temos aí um valor de 2.450. Esse é o valor que ele pagou de parcelas em 2024. Esse consórcio ainda não foi contemplado, por isso que ele está aqui pendente. Cada ano você vai colocar quanto ele pagou. No ano que vem você vai colocar esse valor aqui, em 31/12/2024, e vai colocar o valor das parcelas pagas em 2025, somando com 2.450.
assim até encerrar o consórcio ou ser contemplado. Então lançamos aí o consórcio não contemplado, né? Vamos então agora para o apartamento financiado, 2023. Ó. Vamos para a ficha bens direitos. Nós temos agora um grupo de bens imóveis. No caso aqui é um apartamento. Vai colocar a inscrição municipal do apartamento, data de aquisição, as informações. Então você coloca todas as informações aí do apartamento, de quem você comprou. Aqui nós temos a parte do endereço, a área do imóvel. Então tudo isso vai pegar no seu contrato lá, na escritura do apartamento, né? Se for registrar no cartório, não, eu não vou colocar essas informações porque isso é só você buscar nos seus documentos. Aqui seria só para teste. Situação em 30 de 12 de 2023. Então eu comecei a pagar em julho de 2023. Então eu paguei julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Paguei 6 parcelas de R$ 1.500. Então R$ 1.500 vezes 6 parcelas. 9.000. Eu vou transportar aqui os valores então. Deixa eu descer aqui para abrir o campo. Vou transportar os valores para 2023. Foi quanto eu paguei desse apartamento em 2023. R$ 9.000. Ok? Se eu tivesse dado uma entrada, suponhamos que eu tivesse dado uma entrada aqui de 20 mil. Vamos colocar então. Entrada é R$ 20.000. Eu coloco na descrição aqui. E aí eu vou somar. 20 mil de entrada mais 9.000. Então eu teria aqui 29.000, né? Pago em 2023. 2024, então a parcela é 1.500. Então eu paguei 12 parcelas de R$ 1.500. Então vamos lá, vamos pegar novamente a calculadora, né? 12 parcelas de 1.500. Então R$ 1.500 vezes 12. Então quanto que eu paguei em 2024? 18.000. Mas eu já tinha pago 29.000, então eu vou somar. Mais 29.000. Então eu paguei ao total 47.000. Vou transportar aqui para 2024. 47.000. Aqui eu vou colocar na discriminação, pago em 2024, R$ 18.000, né? Foi o valor que eu paguei em 2024. Então veja, em 2023 eu já pago 29.000, em 2024 eu paguei até agora 47.000 desse apartamento, sendo que o valor total dele, né, então o valor são 120 parcelas, né? 120 parcelas vezes 1.500 mais os 20.000 de entrada. Então o valor total dele vai ser quanto, né? Então é 120 vezes 1.500, então mais os 20.000 de entrada, ele é o valor de 200.000, né? Então esse apartamento ele vale R$ 200.000. Então eu coloco na discriminação as informações das parcelas, quantas são. Então veja, por que eu lancei assim? Porque esse imóvel está alienado fiduciariamente. Caso eu pare de pagar o apartamento, a empresa que vendeu, né, que fez o banco ali, que alienou ele, pode ir lá e pegar de volta o apartamento, né? Despejar do apartamento e pegar de volta. Então, na verdade, eu vou lançar o quanto eu estou pagando dele. Vou atualizando a situação do valor que eu vou pagando, até chegar aos 200.000 aqui, que é o valor final. E nesse caso, eu não vou colocar o valor das dívidas que eu tenho com esse apartamento. Por que não? Porque esse bem está alienado fiduciariamente. Caso eu deixe de pagar, eu vou perder o bem. Ele foi o bem dado como garantia da dívida. Então, por isso que eu não lanço as dívidas. Só lanço o quanto que eu paguei em 2023 e 2024. Então, está aí lançado. Vamos ver o que mais nós temos. Agora nós temos um veículo. Ó. Um veículo Honda Civic 2019, comprado em janeiro de 2024, no valor de 78.000. Compra mediante troca do veículo Gol, comprado em julho de 2020, no valor de 45.000. Então aqui nós tínhamos um veículo, vamos lá. Nós já tínhamos um bem móvel, que é um veículo automotor. Qual que era esse veículo? Nós tínhamos anteriormente, veículo Gol. Né? Então esse é o veículo que a gente tinha anteriormente. Então eu vou lançar. Quanto que ele valia? 45.000. Como eu fiz a troca do veículo, agora eu vou deixar zerado aqui, porque eu vou dar baixa nesse veículo. Então eu lancei o veículo que eu já tinha anteriormente, que é o veículo Gol. Agora eu vou lançar um novo veículo. Então eu vou colocar aqui, bens móveis, veículo automotor, vou colocar o Renavan dele,
Então, vou colocar as informações aqui. Coloco quem fez a venda do veículo, tudo certinho, o contrato. Então, a situação em 30/12, eu não tinha nada. Eu não tinha esse veículo aqui, Honda Civic. Então, eu deixo zerado. Em 2024, quanto que é o valor? 78 mil. Eu comprei esse veículo mediante a troca. Então, eu dei baixa no veículo Gol, que eu tinha anteriormente, que valia 45 mil, e comprei o outro veículo, que é o Honda Civic de 78 mil. Então, está aqui 78 mil lançado. Então, aqui a gente encerrou os lançamentos desse contribuinte. O que a gente precisa fazer agora? Fazer uma conferência novamente das informações, das fichas, verificar avisos e erros. Então, vejo que eu tenho um monte de erros aqui. Os itens em vermelho eu preciso corrigir para conseguir enviar. Os itens em amarelo é uma advertência. Então, aqui eu não preenchi as informações dele, nascimento, né, endereço. Então, eu teria que deixar tudo zerado aqui. Preencher todas as informações. E fazer essa conferência de todos os dados. Eu posso vir aqui no resumo da declaração e verificar as informações. Veja que eu estou optando aqui pelo desconto simplificado, que é o mais vantajoso nesse caso, 4.940. Eu vou pagar, se eu optasse por deduções legais, eu pagaria 6.571. Então, eu venho aqui em cálculo do imposto, eu tenho aqui rendimentos recebidos, 77.280, que é o total. Então, nós temos desconto simplificado, que aplicou aqui, 15.456. Então, nossa base de cálculo ficou o quê? Os 77 mil menos os 15 mil, 61 mil. Então, é com base nesses 61 mil que ele vai aplicar a tabela anual do imposto de renda. Então, aplicando a tabela, nós teríamos 6.260 para pagar. Então, como ele pagou já 1.320 de imposto, que teve retido na fonte, então o cálculo do imposto será o que? A diferença entre 6.260 menos 1.320. Fica 4.940. Então, esse é o cálculo do seu imposto. Então, aqui ele pode dividir até 8 parcelas. Ó. O imposto a pagar aqui. Que cada cota vai ficar 617,57. Ele pode fazer débito automático na primeira parcela. Então, desde que seja transmitido até 9/5. Então, ele pode, a primeira cota ser débito automático. Então, vai descontar diretamente na sua conta bancária. Ele vai ter que colocar as informações do banco aqui, né? Então, onde que vai estar essas informações aqui? Então, provavelmente vai estar aqui na ficha bens e direitos, porque ele vai ter conta bancária. A gente não colocou aqui, então eu teria que colocar aqui. Ó. Então, um bem direito dele, nós teríamos então aqui, ó, depósito a vice numerário, por exemplo, depósito em conta corrente, ele teria lá uma conta corrente, né? Nós colocaríamos aí o titular, e aqui nós teríamos as informações do banco. Ó. Vamos pegar um banco aqui qualquer, pode ser esse aqui, ok? Então, a gente volta lá no cálculo do imposto. Agora nós teríamos uma conta pré-cadastrada, mas eu não terminei de fazer o cadastro lá. Né? Aí você escolheria o banco, que seria o débito automático desse valor que ele tem que pagar aqui. 617,57 em 8 cotas. Feito isso, né, todos os preenchimentos dessas informações, você verificaria aí avisos e erros novamente, né, fazia essa conferência aqui, e aí você poderia fazer a entrega da declaração. Entregou a declaração tudo certinho, você tem que fazer o quê? Conferir no portal ECAC. Tem um vídeo aí aqui no canal, na playlist Declaração do Imposto de Renda. Nós falamos do portal ECAC, que é onde você vai fazer o acompanhamento da declaração após o processamento. É importante que você faça esse acompanhamento, porque qualquer erro que tiver no envio da declaração, das informações aqui, a Receita ela vai identificar lá e vai mostrar para você qual que é o erro. Aí você vai ter que fazer uma declaração retificadora aqui. Né, corrigindo aquele erro, e essa retificadora vai substituir essa declaração aqui, e aí você vai conseguir corrigir aquele erro. Não pode deixar passar o erro. Vai conferir no portal ECAC, para que se tiver algum erro você faça a correção, e aí a sua declaração vai prosseguir no processamento normal dela. Aí você vai pagar seu imposto aqui devido, tudo certinho dentro das cotas que você fez a divisão. Ok, pessoal? Então aqui a gente viu um modelo de declaração de preenchimento com mais informações, né? Informações mais complexas, que a gente utilizou para fazer o preenchimento dessa declaração exemplo aqui, para você entender como que funciona esses casos aqui que a gente preencheu. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.